Se você já tentou abrir um negócio e não teve sucesso ou nunca lucrou, há um motivo para isso. Eu iniciei 2 negócios que faturaram 6 dígitos nos últimos 2 anos. Eles tiveram sucesso não por sorte, mas porque copiei um modelo comprovado do livro O Fim de Semana de US$ 1 Milhão. Neste vídeo, explico os modelos que uso ao iniciar um negócio para provar seu potencial de faturar 6 dígitos, garantindo lucro sem tomar conta da minha vida. E você pode começar isso nas próximas 48 horas, veja como eu faço. E eu meio que tenho 2 regras inegociáveis que eu sigo. Uma é que tem que ser algo comprovadamente funcionando agora, literalmente neste mês, não no ano passado nem há 3 anos. Tem que funcionar agora. E de novo, precisa ter potencial de escalar para 6 dígitos em até 1 ano. O que nem sempre ocorre de imediato. Mas, se você não tiver a chance de escalar muito alto com isso, eu nem quero começar, porque, no fim das contas, negócios que escalam mais, você vai trabalhar a mesma quantidade, mas tem o potencial de ganhar muito mais dinheiro, diferente de algo que, não importa o quanto você trabalhe, nunca vai render muito dinheiro. Então, por exemplo, fabricação de velas nunca vai ser algo que eu vou considerar. E agora, mais uma coisa antes de entrarmos no passo a passo. Isso deve se aplicar independentemente do que você esteja analisando. Se você está pensando em e-commerce, se está pensando em começar uma marca pessoal, um negócio de serviços, um negócio de camisetas, vender um curso, seja o que for, você vai seguir esses mesmos passos. Então aqui estão os 5 passos. Encontre seu diferencial, formatos comprovados, identifique a lacuna, escolha o nicho e construa e valide em até 48 horas. Assim, depois de 3 meses, você não estará decidindo seu logo. Não que isso já tenha acontecido com algum de nós. Rapidinho, quero mencionar uma ferramenta que vou usar aqui e ali ao longo deste vídeo. E é o patrocinador deste vídeo, Perplexity Computer. Sinceramente, de verdade, vou mostrar meu histórico. Eu usei isso demais. Já contei para meus amigos e minha família sobre ela. Mudou totalmente tudo para mim. É como contratar um assistente de pesquisa, um designer e um estrategista, todos trabalhando ao mesmo tempo. O Perplexity usa vários agentes de IA diferentes. Ele navega na internet de verdade. Ele cria documentos, apresentações e conecta-se ao Gmail, calendário, Slack e mais de 400 apps diferentes. E ele pode executar tarefas automatizadas que acontecem toda manhã, uma vez por mês ou sempre que você precisar. Não é como um chatbot de conversa. É uma categoria de ferramenta bem diferente. Usei isso todos os dias nos últimos 2 meses. Mudou tudo para mim. Até obriguei minha equipe a usar porque é muito útil. Então, de qualquer forma, vamos passar para o passo número 1, que é encontrar o seu diferencial. Antes de escolher um negócio, eu gosto de começar por mim mesmo. Tento encontrar minhas próprias vantagens injustas, meus próprios pontos fortes, para que eu possa achar algo que eu goste de fazer. De novo, algo que seja escalável. E eu acho que cada um de nós tem algo em que é bom, algo em que é ruim. E se tem uma coisa que eu aprendi com o trabalho 4 horas por semana, é evitar as coisas em que você é ruim e focar nos seus pontos fortes, porque é muito mais fácil do que tentar melhorar nas coisas em que você é ruim, como ortografia. Isso eu não consigo. Nunca escolheria um trabalho envolvendo ortografia. Não sei por que admitir isso aqui, mas você sabe alguma coisa, já fez alguma coisa, tem alguma super obsessão por alguma coisa. E para a maioria das pessoas, a menos que você já tenha um histórico de negócios incrível, se você tentar escolher algo só porque está em alta e correr atrás disso sem realmente se importar, vai ser muito difícil continuar com isso por 6 meses ou 6 anos. E é por isso que queremos encontrar coisas nas quais você tenha uma vantagem injusta. Então, pra mim, neste vídeo, eu realmente voltei ao meu eu de 22 anos antes do YouTube e de tudo isso. Eu não tinha público, não tinha experiência real em negócios, além de um monte de negócios fracassados. Sério, eu tentei tantas coisas diferentes, nenhuma delas deu certo. Vou preencher isso como meu eu de 22 anos, pois acho que será mais fácil para você se identificar e interessante para mim ver. Porque agora, minha vida inteira é o YouTube e provavelmente esse não vai ser o caso da maioria de vocês. Então, para começar, eu tenho esses prompts aqui embaixo, você pode colocar eles no Perplexity Computer. Então, a versão em branco para você é: estou tentando decidir que negócio iniciar, pois ele vai pesquisar a internet, não sendo apenas um chatbot. Isso levará tempo. Ele analisará o Reddit e você. Ele vai analisar várias coisas diferentes e te dar informações realmente boas. Como eu estou dizendo, foi impressionante quando eu passei por isso. Então, de qualquer forma, começa com: estou tentando descobrir que tipo de negócio começar. Aqui está o meu histórico. E eu quero que você liste todas as suas habilidades, sabe? Sua experiência de trabalho, suas conquistas. Apenas vá em frente e coloque algumas coisas pelas quais você é super obcecado. No meu caso, comprei um imóvel para alugar aos 22 anos com o objetivo de ser milionário aos 30. Já tinha lido dezenas de livros de finanças e autoaperfeiçoamento. Provavelmente eu sabia mais sobre isso do que 95% dos outros jovens de 22 anos.
Eu larguei o ensino médio e não fui para a faculdade. E então, eu quero que você liste algumas coisas pelas quais você é apaixonado e depois liste algumas coisas em que você tem dificuldades, que você não é bom, que você não gosta, que você simplesmente não tem experiência. Com base nisso, você pode pedir ajuda para encontrar 5 vantagens injustas ou tentar descobrir sozinho, o que pode levar mais tempo, mas é possível. E você quer focar em negócios com potencial real de receita? Você não quer hobbies. Você quer que seja escalável para um faturamento de 6 dígitos. Lembre-se, isso tem que ser uma possibilidade. Precisa ser um formato que tenha se mostrado eficaz recentemente. Você busca algo específico, não sugestões genéricas como iniciar um blog. Você quer coisas hiper específicas direcionadas, certo? Beleza. Então comecei listando minhas vantagens injustas. E a maioria das pessoas olha para suas vantagens injustas como fraquezas, mas eu escolho vê-las como pontos fortes. No meu caso, eu já tinha resultados desde cedo. Comprei meu primeiro imóvel para alugar quando tinha 22 anos. Eu tinha essa identificação com o caminho não tradicional porque não terminei o ensino médio nem a faculdade. Então eu me conectava com pessoas que eram meio contra todo esse sistema manipulado. Especialização em várias áreas. Eu tinha experiência em imóveis, autodesenvolvimento, liberdade financeira, empatia com iniciantes e uma personalidade voltada ao ensino, pois adoro aprender coisas novas. Primeiro surgiu a ideia de um guia de imóveis para jovens adultos. Já tinha pensado nisso e comecei a produzir conteúdo sobre house hacking. Então poderia seguir por esse caminho e mostra o básico de como começar. Outro é o caminho da riqueza sem faculdade. Isso é realmente bem interessante. Outro é a assinatura de análise de negócios de aluguel, um sistema de produtividade voltado à liberdade financeira. E também uma academia para agentes investidores, e essas são realmente apenas para despertar ideias que são feitas sob medida para você, que já funcionaram para outras pessoas e são bem específicas. Muitos tentam dropshipping de camisetas, mas isso não tem relação com eles e não é algo novo ou único. Aqui você encontra respostas bem melhores. Então, para mim, o que mais me interessa é um caminho de riqueza sem faculdade, talvez criar conteúdo sobre isso, talvez fazer um curso sobre isso, algo assim. Acabei seguindo geralmente nessa direção, mas isso me daria um caminho diferente dos outros criadores de finanças, que só falam em investir em fundos de índice e trabalhar por muito tempo. Você se aposenta com alguns milhões. Isso é mais sobre, sabe, como você pode alcançar a liberdade nos próximos 5 anos. Tem sido meio que toda a minha abordagem na minha própria vida. Acho que seria uma realidade alternativa interessante se eu tivesse seguido esse caminho. Mas você quer achar a que funciona para você. Agora, sabendo o que funciona para você, vá para o passo 2 e veja o que está funcionando no mercado. Agora, por que isso importa? Porque você basicamente quer fazer um funnel hack, que é um termo do livro do Russell Brunson, tipo o avô dos funis, eu não sei. Enfim, o que você quer encontrar é basicamente um modelo de negócio que já esteja funcionando bem e então colocar o seu próprio toque, com as suas vantagens únicas, certo? Com base nisso, sei que quero criar conteúdo, mas farei algumas mudanças. Não vou seguir tudo ao pé da letra. E eu gosto dessa ideia de ser tipo um guia para a liberdade financeira, meio que dando às pessoas um roteiro para a liberdade baseado no caminho que eu mesmo estava seguindo e compartilhando isso com as pessoas. Criei meu próprio tipo de segundo prompt. Você pode fazer isso manualmente, vai levar horas, mas se está começando um negócio, tudo bem. Então, em seguida, você vai pesquisar sobre o seu nicho, seja qual for o nicho que você escolheu, e encontrar as 10 principais pessoas ou empresas que estão se destacando nesse nicho agora. Não há 5 anos, mas agora. Gosto de ser bem específico nos prompts e quero saber: quem são essas pessoas, qual seu público, o que vendem, preços típicos, formato, tamanho aproximado do negócio e tempo no ramo. E basicamente um detalhamento completo de tudo isso. Novamente, você pode simplesmente copiar esses prompts e alterá-los um pouco, preenchendo as lacunas com o que você for encontrando ao longo do caminho, porque cada uma dessas etapas vai mudar o que você vai descobrir. Isso fala dos maiores, mas talvez seja interessante incluir criadores menores que estão começando para ter provas mais próximas da sua realidade. Vou preencher o meu agora. Certo. Então, acabei de terminar meu prompt e eu só quero que isso, você sabe, se relacione com riqueza sem faculdade ou, você sabe, sistemas do tipo operador de liberdade financeira. Eu não quero falar sobre imóveis. Eu não gosto de ensinar isso. Esse é o motivo pelo qual abri mão da minha licença. Então eu realmente quero seguir por esse caminho. Vamos ver o que acontece aqui. Um dos motivos pelos quais eu realmente amo esse livro é que, no final das contas, existem vários caminhos diferentes que podemos seguir durante todo esse processo. E você pode acabar pensando demais nisso enquanto avança, enquanto preenche os prompts, enquanto faz o que for. Você pode pensar: bem, eu poderia trabalhar com imóveis. Bem, eu poderia criar conteúdo. Bem, eu poderia abrir um negócio físico. Eu poderia tentar comprar algo como um Uber Eats. No final das contas, existem bilhões de caminhos que você pode seguir. Mas o importante é escolher um, seguir nessa direção, testar,
realmente dar uma chance, mesmo que seja só por 6 meses. Comprometa-se de verdade por 6 meses, e então, 6 meses depois, tente outro caminho. Em 2 anos, daria para se dedicar totalmente a 4 negócios diferentes. Provavelmente um deles dará certo se todos forem bem pesquisados e baseados em fórmulas comprovadas. Mas se você ficar pensando demais e esperar até que tudo esteja perfeito, vai ser uma daquelas pessoas que 3 anos depois ainda não começou o seu projeto. E isso é praticamente todo mundo que eu conheço que está tentando ser empreendedor ou começar um negócio. Eles simplesmente pensam demais em tudo, eles não tomam atitude. E a ideia principal disso é que até o final deste vídeo, você vai ter um formato comprovado para agir nos próximos 90 dias. Não é só pesquisar indefinidamente e ficar tentando decidir o seu logo. Resolva isso até o fim de semana e depois comece a fazer isso crescer e veja no que dá. Se não gostar, pode parar, mas não pense demais. Apenas siga em frente. Uma das coisas que eu mais gosto no Perplexity é que você pode realmente criar coisas com ele. Eu já fiz aplicativos web com isso, já fiz relatórios e materiais visuais de marketing. Há muitas coisas que você pode criar, não serve apenas para responder perguntas. Então, ele fez esse gráfico para mim, com os criadores de conteúdo de finanças pessoais que estão se saindo melhor e crescendo agora, além de várias estatísticas sobre eles. Ele me mostra alguns dos principais produtos deles, mas também tem um relatório enorme aqui. Li tudo isso e levaria tempo para revisar agora, mas ele mostra como as pessoas ganham dinheiro com formatos comprovados e você pode escolher um. Há pessoas criando comunidades escolares e newsletters. Ele analisa várias das pessoas de melhor desempenho. Por exemplo, ele acha que o Minority Mindset ganha $75 mil por mês, mas pelas visualizações eu diria que pode ser ainda mais. Mas isso me dá muitos relatórios baseados em pesquisas sobre o que realmente está acontecendo, e isso pode fazer exatamente o mesmo por você, onde vai te dar estatísticas, tudo o que conseguir encontrar na internet sobre o que realmente está acontecendo. Tipo, isso está até detalhando, sabe? As páginas de vendas deles, o que eles estão vendendo. O que mais gostei foi pedir que ele encontrasse 5 negócios menores que estavam indo bem. Você pode encontrar ideias únicas, como uma newsletter paga exclusiva para quem busca informação. E aí também tem, sabe, uma divisão do público deles, onde vai ter o conteúdo gratuito, e depois eles passam para uma audiência própria, lista de e-mails do público, oferta de entrada de baixo valor, comunidade mensal ou uma oferta de valor mais alto. E esse é geralmente o formato que provou funcionar no YouTube. Esse é mais ou menos o sistema que eu ensino. Mas enfim, com base nisso, a gente vai para o passo número 3. Agora que você já tem aquilo em que você é bom e já sabe o que está funcionando no mercado, você quer encontrar um pequeno ajuste que possa fazer. Assim você não está reinventando a roda, só está usando formatos comprovados. Então agora vamos fazer uma análise de lacunas. Vamos pedir para o Perplexity Computer realmente vasculhar comentários do YouTube, posts do Reddit, avaliações de produtos, o que for relevante para a sua área específica. Você quer que ele entre, faça o trabalho pesado e leia o que as pessoas querem. Isso levaria dias ou semanas. Vamos deixar que ele faça isso por nós. E queremos que ele nos diga quais são as reclamações mais comuns que o público tem ou que as pessoas que compram o produto têm dúvidas que continuam surgindo e precisam ser respondidas, segmentos do público que se sentem ignorados. No meu caso, os criadores ensinam teoria, mas nunca mostram a execução. Você quer ser o mais detalhado nisso. E então, queremos que ele nos dê 5 lacunas específicas que uma pessoa nova pode preencher, classificadas pelo tamanho da oportunidade, e incluir apenas aquelas que, novamente, têm potencial de 6 dígitos. Como ele realmente vai para a internet, lê o Reddit e tudo mais, vai levar um tempinho, mas eu achei engraçado. Você pode ver aqui, no lado esquerdo, todos os diferentes chats que tive só nas últimas semanas. Enfim, beleza. Recebi isso de volta e li tudo. Ele lista as principais lacunas com reclamações do público e inclui links para algumas delas. Uma das maiores foi uma lacuna de implementação. Então, muitos criadores nesse espaço, eu mesmo percebi isso, mas você provavelmente vê da mesma forma, onde eles te dão teoria sobre como fazer as coisas, mas ninguém realmente fala sobre como fazer de fato aquilo que deu liberdade para eles. Eles falam sobre a teoria, tipo, você só começa a investir em fundos de índice e por aí vai, mas não é um passo a passo de como realmente fazer isso. Então é por isso que, com esse vídeo, eu tentei dar um passo a passo de verdade, tipo, aqui está o que eu realmente faço, mais ou menos o meu processo de criar o negócio. Então, quando você terminar de assistir ao vídeo, você realmente vai ter uma ideia de negócio com a qual pode trabalhar. Não só uma teoria de como começar um negócio em geral, mas literalmente um passo a passo de como fazer isso. Por fim, uma ideia concreta foi o operador de liberdade financeira como comunidade de execução, tornando-se um dos principais destaques. Basicamente, como isso poderia funcionar é que, se você conseguir 200 membros pagando cerca de $60 por mês, você pode faturar 6 dígitos por ano. Quando você tem receita recorrente ou algo que ajuda, só precisa de 200 pessoas. Ao criar conteúdo de alta qualidade que ajude as pessoas e construir uma comunidade valiosa, é possível alcançar isso em 1 a 3 anos. É possível ganhar 6 dígitos com só 200 pessoas sem público grande, talvez com 10 mil inscritos.
Agora, eu pessoalmente não gosto de ensinar finanças pessoais de forma tão aprofundada assim, então eu não vou fazer isso pessoalmente. Se eu ainda não tivesse e não quisesse começar novo negócio, mas quisesse, os números e a lacuna realmente fazem sentido aqui. E temos todo esse relatório aqui, e isso me levou um bom tempo para ler tudo. Mas está tudo aqui, está ligado a tudo. Os comentários do Reddit, avaliações do Trustpilot, tudo o que você precisa saber sobre seu público e o que eles querem. Está tudo aqui para que você possa fazer o máximo de pesquisa que quiser e garantir que está se dando as melhores chances de sucesso, porque não só você sabe quais são seus pontos fortes, como também sabe o que está funcionando no mercado. Agora que você sabe o que as pessoas pedem, também sabe o que não gostam. Você pode ser quem faz uma variação, mostrando que somos como outros, mas fazemos o que todos querem, preenchendo essa lacuna. E aí, de novo, isso mostra algumas estratégias de monetização diferentes que já provaram funcionar, e como você realmente não precisa de um monte de gente para ganhar uma quantia razoável de dinheiro. Que é, no fim das contas, o motivo pelo qual eu amo o YouTube e porque eu tenho tantos canais diferentes relacionados a redes sociais. Porque é infinitamente escalável em qualquer área que você esteja tentando ensinar, desde que as pessoas tenham um problema que incomoda muito. E essa é uma maneira de encontrar um problema que incomoda muito as pessoas. Então, agora que você tem todas essas informações, é hora de escolher o seu nicho. É aqui que você precisa escolher uma coisa só e tentar um negócio. Muitas pessoas têm essas ideias do tipo, podemos começar aqui, depois vamos criar esse produto, vamos construir uma comunidade, vamos criar um curso, vamos produzir conteúdo e vamos fazer várias outras coisas diferentes. Ou talvez sejam camisetas. Tipo, vamos começar toda essa linha de camisetas e depois podemos vender canecas e copos e podemos fazer tudo isso. E podemos criar comunidades do pé grande e tudo mais, mas escolha uma coisa bem simples. Esse vai ser o objetivo para os próximos 90 dias, vamos focar em fazer essa única coisa. Isso vai te mostrar se o seu negócio é viável ou não. E basicamente o ideal é chegar a algo como: eu sou a pessoa que faz isso para essas pessoas. Eu vendo camisetas do pé grande para observadores do pé grande e ofereço conteúdo de finanças pessoais para quem largou o ensino médio. Eu forneço conhecimento sobre house hacking para pessoas que estão tentando começar a fazer house hacking com 20 e poucos anos e são solteiras. Você quer encontrar um problema muito específico que as pessoas comprovadamente têm e um formato comprovado que realmente funciona. E você quer ser conhecido por uma coisa só. O que eu costumo dizer sobre isso é que você quer ser aquele cara. Você quer ser tipo, esse é o cara do minimalismo, esse é o cara das finanças, esse é o cara de comprar negócios, esse é o cara do One Wheel. Tipo, você quer descobrir qual é aquela única coisa pela qual pode ser conhecido, e talvez você não encontre isso de imediato, mas você quer escolher uma coisa só no começo. Noah Kagan chama isso de modelo de negócio de 1 minuto, que basicamente envolve 3 perguntas. Existe uma demanda real e crescente agora? Você consegue atingir esse público independente do produto? Não adianta se não atrair pessoas para seu negócio. Você precisa conseguir cliques para o seu site de alguma forma, ou precisa conseguir, cliques para os seus produtos. Você precisa de visualizações, você precisa gerar receita, então você consegue chegar até esse público e os números fecham para chegar a 6 dígitos. Novamente, muitas pessoas focam em criar o produto perfeito, mas não sabem como vão fazer as pessoas comprarem esse produto e garantir que exista demanda para ele. E você sabe como fazer as pessoas clicarem e te darem dinheiro ou acessarem seu link de afiliado, seja o que for. Atualmente, nosso funil de afiliados no Facebook gera 6 dígitos. E isso porque descobrimos não só um problema que as pessoas têm, mas também como fazer com que as pessoas realmente nos usem para ajudar a resolver esse problema, mesmo que não tenhamos nada para vender. Somos apenas como um intermediário, de certa forma. Mas no fim das contas, tudo se resume à conexão. Você consegue fazer com que as pessoas façam algo e melhorem suas vidas de alguma forma? Então, o que é importante aqui é que você vá em frente e escolha uma opção. Eu realmente criei uma pequena ferramenta com o Perplexity Computer que torna isso um pouco mais fácil. Então, basicamente, você pode simplesmente preencher essas perguntas aqui. Eu meio que preenchi isso como se fosse meu eu do passado. Defina se será online, o valor do investimento e as horas que dedicará. Ele vai analisar meus frameworks, Tim Ferriss, o fim de semana de $1 milhão e outros temas semelhantes. Vai verificar se isso se encaixa em todas essas ideias e então te dar sugestões personalizadas e escaláveis para 6 dígitos. E então, se você quiser, pode montar um plano e fazer com que ele seja enviado para o Google Docs. Você pode agendar seus próximos 90 dias. Na verdade, eu tenho usado o Perplexity para fazer parte do meu agendamento, onde eu posso simplesmente digitar. E ele realmente consegue agendar uma semana, um mês, ou o que for, diretamente no meu Google Agenda. Ou também sincroniza com vários outros aplicativos. Com o Gmail, é possível enviar e-mails, checar a caixa de entrada e realizar tarefas recorrentes, não apenas pesquisas aprofundadas.
Ele se integra a várias ferramentas físicas do meu negócio, permitindo configurar muitas automações no ManyChat. Eu só digito nele e aí ele vai no meu navegador e configura uma mini automação no ManyChat. Mas no fim das contas, você só precisa escolher uma dessas ideias. Você sempre pode começar outra depois e seguir em frente. Então é aqui que chegamos à próxima etapa. É tipo um escolha sua própria aventura. Costumo validar antes de construir tudo, criar canais de conteúdo e o restante, seguindo a regra das 48 horas deste livro. Então, basicamente, a regra de ouro para validação é que você precisa encontrar 3 clientes nas primeiras 48 horas que realmente te deem dinheiro. E então, se você estiver usando um lead magnet, o objetivo é conseguir, sabe, bem mais gente se inscrevendo no lead magnet. Ou se você tem algum tipo de produto, você realmente quer, tipo, enviar um e-mail para seus amigos, família, seu cliente ideal, talvez uns 10 clientes que você está pensando para isso. Tipo, no meu caso, se eu trabalhasse com imóveis ou algo assim, eu entraria em contato com alguns amigos e diria: "Ei, você sabe que eu estou envolvido com imóveis e todas essas coisas diferentes. Você realmente me pagaria por isso? Vou dar uma aula mês que vem. Quer deixar $100 de entrada?" E esse tipo de coisa em que você está apenas testando se as pessoas realmente têm interesse, seu público-alvo ideal para quem você está tentando ajudar, tentando vender algo, seja molho de pimenta, carne seca ou o que for. Eles realmente vão pagar por isso? Você pode passar um dia testando se as pessoas realmente vão te dar dinheiro, e se elas realmente te derem dinheiro, então vale a pena seguir com isso. E se você não conseguir que ninguém se inscreva no seu oferta gratuita ou, sabe, realmente te dê dinheiro e compre seu produto, então provavelmente não é uma boa ideia. Você deve abandonar isso e partir para outra coisa. Agora você pode criar um plano de lançamento com isso, se quiser. Esse será o último prompt lá embaixo, onde ele pode criar, sabe, e-mails para copiar e colar que você pode enviar para as pessoas com base na sua oferta específica, seja qual for a que você escolheu, mensagens, um tipo de plano hora a hora para 48 horas, se você quiser ir tão a fundo assim. Para mim, conteúdo é ótimo como topo de funil. É assim que você encontra pessoas, vendendo vidraria, ensinando inglês ou finanças pessoais. Hoje, a maioria descobre quase tudo por meio de conteúdo, que é gratuito e infinitamente escalável. Por isso gosto tanto disso. Fiz um mini curso gratuito sobre como começar no YouTube. Disseram que é melhor que alguns pagos. Vou deixar aí embaixo também. Mas, pra mim, eu especificamente adoro o YouTube de vídeos longos como uma forma de levar para ofertas de afiliados ou algum tipo de produto. Tenho 2 canais de mídia com funis de afiliados de alto valor que administro e geram 6 dígitos. Não é teoria, é o que gosto de fazer. Qualquer direção que você queira seguir, Perplexity é uma ferramenta muito legal. Como eu mencionei antes, ela pode fazer tarefas repetitivas, pode criar apresentações em slides, pode criar aplicativos web, pode criar landing pages. E toda a ideia, e como eu costumo pensar nisso, é que ao invés de conversar com um chat e receber uma resposta, você está dando uma tarefa para ele executar. Ele vai lá, executa a tarefa e depois retorna para você, ou ele vai e realmente cria algo que você quer que ele faça e então entrega isso para você, em vez de apenas ter uma conversa com ele. Então, mais uma vez, obrigado ao Perplexity Computer por patrocinar este vídeo. Literalmente mudou meu fluxo de trabalho. Então, se você estiver interessado em experimentar o Perplexity Computer, tem um link aí na descrição. Eu realmente uso todos os dias. Ele pode fazer várias coisas muito legais para você. Te vejo na próxima semana.